Você não pode se acomodar, você precisa sonhar e correr atrás dos seus sonhos. Às vezes, a gente vai ter que se movimentar para poder alcançar coisas que nós desejamos. Claro, sempre pedimos ao Senhor que seja feito conforme a sua vontade. Sempre perguntamos para o Senhor qual é o seu plano. Mas eu quero trazer para você uma reflexão agora, tirando desse lugar, que é a conversa que eu até gravei um outro vídeo falando sobre essa questão de que nós apresentamos muitos pedidos para Deus e não perguntamos o que Ele quer. Muitas vezes fazemos isso. Mas o ponto aqui não é sobre isso. Vamos dizer que nós já sabemos a vontade de Deus, mas tem algo específico que a gente gostaria que Deus fizesse, porque a Bíblia nos orienta a apresentar diante de Deus as nossas petições, as nossas necessidades, os nossos sonhos. Tem algo que você precisa, que você não tem. Deus não tocou no assunto, ninguém falou no assunto, mas você deseja. E aí, só que daí você se acomoda, você não busca, você não sonha, você não vai atrás. E eu achei um texto aqui na palavra de Deus que me chamou muita atenção sobre esse assunto, que está lá em Números 27, no versículo 7, que é a reivindicação das filhas de Zelofeade. Elas, deixa eu explicar um pouco, contextualizar para você um pouco entender. Naquela época, lá no Antigo Testamento, havia uma lei que as mulheres não herdariam nada, elas não tinham herança, era tudo para homem. Aí aquelas que estavam desamparadas, tinha toda uma situação que acontecia ali, né? Mas elas não recebiam a herança. Se elas não tivessem irmãos, ia para outro ente da família, a herança dos seus pais, mas não iam para elas. E nessa situação aqui, as filhas de Zelofeade, elas não tinham ninguém mais, elas não tinham pais, não tinham marido, não tinha ninguém por elas. Só que olha o que elas fizeram. Elas foram até o líder e ela pediu, eu não lembro aqui se é Moisés, acho que foi com Moisés que elas foram falar. Elas foram pedir terras, porque elas não tinham ninguém por elas. Então elas foram diante do líder pedir essa ajuda. E aí o que Moisés fez? Ele vai diante de Deus e mostra a reivindicação delas. Vai, apresenta diante de Deus a vontade delas. E Deus, então, realiza a vontade delas. Dá para elas essa herança. Mas essa história é tão incrível, porque o que elas fizeram, a posição delas de não se acomodar e de não aceitar uma lei só porque estava ali há tanto tempo e ninguém falava nada, ninguém fazia nada para mudar, elas não aceitaram esse comodismo de, já é assim há muito tempo, tá tudo bem. Não, elas foram atrás e elas se colocaram numa posição de ativa, sabe? Para conquistar aquilo. E por causa delas, além de Deus dar para elas essa porção através, falando ali com Moisés, a lei foi mudada. Por causa dela, outras mulheres depois dela tiveram, sabe? Eu não lembro aqui agora como foi que mudou a lei, só que essas mulheres que tivessem desamparadas, elas agora, a partir dessas filhas, elas foram amparadas. Então tem coisas que você vai se movimentar, que você vai atrás, que por causa de você, outras pessoas na geração futura, ao seu redor, vão ser alcançadas, porque você se moveu, sabe? Então, nós devemos buscar em Deus o que nós precisamos. Às vezes, ninguém toca no assunto, às vezes Deus não falou daquilo, às vezes Ele não falou pela palavra, mas tem algo que você sonha, que você deve apresentar diante de Deus. E não se acomodar como tudo tá. Porque tem coisas que às vezes o Senhor até quer dar, mas Ele está esperando você pedir. A própria Bíblia vai dizer, né? Pedis e não recebeis, porque não recebeis porque não pedis. Eu não lembro agora do texto exato, mas tem esse texto nos orienta a pedir ao Senhor aquilo que nós precisamos apresentar ao Senhor. Nós precisamos ir diante de Deus para apresentar e receber esse favor de Deus nas nossas vidas. E esse favor vai nos tocar e vai alcançar outros, sabe? Eu até anotei aqui, o que elas conquistaram alcançou muitas pessoas em gerações, em muitas gerações. Então, a minha mensagem hoje desse vídeo é que você não se acomode, porque se tá bom, você não sonha mais, se tá tudo certo, você não sonha mais, ou de repente se tem algo que faz tempo, de gerações na sua vida, que, vamos supor aqui, ninguém na sua família estudou, nas suas gerações, você vem de uma linhagem que ninguém estudou, aí tá tudo bem, porque ninguém estudou, também não vou estudar, mas você queria estudar, e você não vai atrás? Sabe? É mais ou menos isso que eu tô querendo trazer.
Tem coisas, deixa Deus falar com você, tem coisas na sua vida que talvez estão acomodadas porque virou um costume, sabe? Virou, quem sabe, uma regra na tua vida. E aí você não busca no Senhor crescer, amadurecer mais. E o Senhor sempre tem mais coisas para fazer, para realizar na nossa vida. Sabe, as riquezas de Deus, os segredos de Deus são insondáveis. E olha só a situação delas, estava todo mundo acomodado com isso, mas elas se posicionaram. A Bíblia diz, ó, a reivindicação delas, sabe? A reivindicação, elas reivindicaram por algo que ninguém tinha feito ainda. E por causa delas alcançou muitas pessoas. Então não se acomode. Se você tem algo que você deseja, que você sonha, que você vê que, ninguém, porque na minha família ninguém fez, eu também não vou conseguir. Não, não pense assim. Se ninguém da sua família conseguiu, se ninguém das gerações da sua casa conseguiu, mas você tem vontade, apresente diante do Senhor. E segundo a vontade dele, se isso caber dentro da vontade, do plano dele, que ele tem para tua vida, ele vai fazer realizar. Porque o Senhor realiza os sonhos e os desejos do nosso coração, quando alinhados à sua vontade. Eu sempre gosto de dizer isso, porque às vezes a gente sonha coisas que está fora da realidade, que nem cabe naquilo que Deus planejou para nós. E aí a gente fica perdendo tempo pedindo coisas que não tá no plano de Deus, não vai caber no plano de Deus, e a gente tem que virar a página e seguir adiante. Então, se você tem algo que você queira viver, apresente diante de Deus, sabe? Pergunte ao Senhor, Senhor, cabe naquilo que você está fazendo, naquilo que você vai fazer na minha vida? Eu posso viver isso? Você pode me dar isso, Deus? Sabe, eu já vivi muitas experiências assim, porque o Senhor, ele é perito em nos fazer feliz e nos agradar. Vamos passar muitas tribulações, muitos sofrimentos, e o Senhor muitas vezes nos aperta, nos permite sofrer, muitos gigantes para enfrentar, mas o Senhor também nos agrada, o Senhor também se preocupa com os detalhes, o Senhor é intencional com as coisas que ensina, com as coisas que coloca no nosso coração, com os detalhes daquilo que pode nos fazer feliz. Então, ao mesmo tempo que nós enfrentamos muitas dificuldades, nós também vamos viver muitas alegrias. E o mais legal é que essas alegrias vindo da parte de Deus, elas nos pegam de surpresa no sentido de que você tá vendo algo acontecer que você sabe que você não fez nada, que você não seria capaz, que só pode ser Deus. E que privilégio, que grandeza saber que a gente tem um Deus tão poderoso que se importa, às vezes, com um sapato que você queria e não pode ter, e que ele dá. Sabe? Coisas pequenas. Às vezes tá com vontade de comer um negócio, você não pode e o Senhor te presenteia. Ou às vezes você não pode visitar a tal pessoa, o Senhor traz aquela pessoa na tua casa. Tantas coisas que você às vezes poderia ter, mas o Senhor faz questão de te dar antes que você tenha, antes que você compre, só para dizer, eu tô te vendo, filha, tô te vendo, filho. O Senhor é perito nos detalhes. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E eu queria deixar essa mensagem para você refletir. Não se acomode. Sonhe e vá atrás dos seus sonhos. Segundo a vontade de Deus, tudo aquilo que você sonhar, que caber no propósito do Senhor para sua vida, Ele vai realizar. Amém? Deus abençoe você, que seja edificado por essa palavra. Se lembrou de alguém aí que tem se acomodado, que não consegue sonhar mais, que se enxerga pequeno, que se enxerga que não é para, não é para mim isso, eu não vou conseguir ninguém, eu sou improvável e essas coisas, sabe? Se você lembrou de alguém, envia para essa pessoa que se acha improvável, para que ela saiba que não, que Deus pode tudo, que o Deus dos impossíveis pode fazer qualquer coisa. Amém? Deus abençoe. Se gostou do conteúdo, se inscreve no canal. Estou sempre compartilhando coisas que eu aprendi com o Senhor no dia a dia, mas especialmente com a palavra de Deus, que ela transformou a minha vida e pode transformar a sua. Deus abençoe.